Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana. Bem-vindos ao canal Espiritualidade e Existência. E o tema que a gente vai abordar hoje e refletir é sobre o desencarne. Eu sei que é um tema que muita gente não gosta de falar, não quer falar, mas uma coisa é certa, em um determinado momento da vida a gente vai ter que enfrentar esse tema. Ou quando um ente querido nosso desencarnar, ou então quando nós próprios teremos que partir, que vai chegar essa hora com certeza. Mas, gente, o que é a morte e o desencarne? Primeiro, a morte e desencarne não é a mesma coisa. A morte é quando se extingue todo o nosso potencial biológico, ou seja, nosso corpo físico morre, os órgãos perdem a função e o corpo morre, tá? Já desencarnar é o rompimento daquele laço que liga o espírito ao corpo físico, certo? Bom, a gente tem assim algumas visões diferentes em relação ao desencarne. E a gente vai falar sobre dois pontos de vista. Um é sobre o ponto de vista católico. Tá? O que o catolicismo diz? Ele diz que a morte é vista apenas como uma passagem da vida terrena para a vida eterna. Tá? Mas não é o fim, mas sim o início de uma jornada espiritual. Ensina-se no catolicismo que a morte ela é consequência do pecado original. Ou seja, quando Deus nos criou, era para todos nós vivermos eternamente no paraíso, sem sofrimento, sem dor e sem morrer. Aí, quando Eva e Adão cometem o pecado de comer a maçã e tal, toda aquela alegoria, é que surge então um desígnio de Deus que os homens morreriam. Tá? Mas, ao mesmo tempo, através da nossa fé e da graça de Deus, a gente vai poder encontrar a salvação e a vida eterna. Tá? E uma das crenças centrais sobre a morte no catolicismo é o julgamento. Ou seja, logo após a alma sair do corpo físico e ela chegar lá, ter contato com Deus, Deus vai julgar ela. Olha, tu foi bom, tu vai para o céu. Tu foi mais ou menos, tem coisas ainda para aprender, tu vai para o purgatório. Tu foi mal, tu vai para o inferno. Tá? Então, esse é um julgamento prévio. Então, aqueles que nesse momento forem considerados bons e que eles vão para o céu, eles vão ficar lá dormindo até o dia do juízo final. Aqueles que estão no purgatório não estarão dormindo, mas eles não estarão numa zona de sofrimento. Já os que forem para as profundezas do inferno, como é dito, né? Esses sim, esses vão ficar na escuridão, vão ficar no fogo eterno, vão ficar nessa zona de sofrimento, de angústia, de dor, né? Também até o juízo final. Quando for o dia do juízo final, ou seja, quando tudo for extinguido aqui na Terra, Deus vai voltar e aí ele vai fazer o juízo final. Tá? Aí sim, aqueles que forem bons, aqueles que estavam no purgatório e se melhoraram e vieram para o céu, né? E até aqueles que estavam no inferno, que podem ter se arrependido de alguma coisa, né? Eles vão ser ressuscitados. Ou seja,
eles vão passar a viver eternamente no paraíso, no céu, tá? E aqueles que continuarem, perseverarem no mal, vão ficar no inferno sofrendo, né, naquela escuridão, enfim, que eles se colocaram, né, fazendo coisas erradas aqui enquanto que eles estavam encarnados, né? Bom, então, nesse dia da ressurreição, Deus vai estar junto com esses seres, né? E aí vão viver lá em paz, no reino de Deus, na glória do Senhor, né? Lá vão encontrar os entes queridos que também forem para o céu, né? Forem para o paraíso. E não tem mais morte, não tem mais sofrimento para essas pessoas. Mas e a visão espírita da reencarnação? Tá? Ou desculpa, da desencarnação. Tá? Então é um termo que se utiliza para se designar a separação do espírito com o corpo físico, onde esse perispírito, né, que é a capa que envolve o espírito, vão voltar para a parte espiritual e vão manter a sua individualidade. Por que a gente diz isso? É que tem algumas crenças em que elas dizem em que quando a gente morrer, que é o panteísmo, né, que a gente vai voltar para o universo, a gente vai compor um todo, que é o universo. Nesse momento, a gente vai perder a nossa individualidade e não vai mais poder reencarnar, né? Mantendo a nossa individualidade, a gente vai poder ter outras encarnações e ir fazendo a nossa evolução espiritual até chegar à perfeição e ir morar lá no reino de Deus. Tá? Então, nesse momento aí, vai haver então o rompimento do cordão de prata, que a gente vai falar um pouquinho depois mais sobre ele, que é um laço fluídico que une então o espírito com o corpo físico, ou o perispírito com o corpo físico. Lembrando que nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito e dentro, tá, do perispírito está o espírito. Então, quem se liga realmente ao corpo físico é o perispírito, tá? Bom, em relação ao tempo que leva esse processo de desencarnação, vai depender muito de indivíduo para indivíduo, né? O processo ele é muito variável. Pode durar algumas horas, alguns dias, alguns meses e até alguns anos, dependendo muito do apego material e sensual desse indivíduo durante a sua estada aqui na Terra, né? E ainda os espíritos nos informam que tem alguns indivíduos em que é muito penoso esse desencarne, porque eles ficam tanto tempo acoplados ali, junto com o corpo físico, sem estar ligado, mas ali junto, perto, que eles vão vivenciar, experienciar, então, o horror da decomposição do corpo físico, tá? Porém, isso aí não é uma coisa que aconteça muito, né? Ela é excepcional, muito esporádica e vai depender muito de certos gêneros de vida, né? Então, conforme tu viveu ali, de materialidade, de materialismo e tal, ou da tua morte. Por exemplo, algumas pessoas em que tiram a própria vida, elas vão acabar muitas vezes vivenciando essa experiência, tá? Porque elas não entenderam ainda que elas conseguiram o que elas estavam tentando. Então elas ficam ali, sem entender o que está acontecendo, numa perturbação mental.
Mas e durante a separação da alma com o corpo, é um processo doloroso? Aí o Kardec, lá na questão 154 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Para alguns, é um momento de alegria por deixar o seu exílio, né? Ou seja, eles saem daquela prisão que é a vida na matéria, né? E voltam então lá para o mundo espiritual, que é a nossa vida eterna, né? E ainda eles dizem mais que aquela morte que sobrevém do esgotamento dos órgãos, em consequência da idade do homem, né? Aqueles homens muito velhos, anciãos, enfim, eles conseguem deixar a vida sem nem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Eles complementam, tá? Então, de qualquer maneira, não é um processo doloroso. E vai ter que haver esse rompimento, mesmo que a pessoa tenha muito apego ao seu corpo físico, à sua matéria, ele vai ter que ficar inconsciente e ser retirado desse corpo físico. Não tem como sobreviver ali. Bom, somente alguns espíritos que são mais evoluídos espiritualmente é que vão ter a capacidade do autodesligamento. Eles mesmos vão conseguir se libertar dos laços que unem, né, ao corpo físico. Mas a grande maioria dos espíritos não tem essa condição. Elas vão precisar de um amparo. Até porque estão muito ainda ligados vibratoriamente ao planeta. Então é difícil, né, tu te afastar, até porque tu pensa nos teus entes queridos, né, nas coisas que tu vai deixar, enfim, né? Então, eles vão precisar de ajuda. E para essa ajuda existem equipes espirituais especializadas que realizam algumas tarefas durante esse processo de desencarnação, tá? Que vai ajudar muito, né, esses espíritos fazendo alguns procedimentos importantes, né? O tamanho dessa equipe, ou seja, quantos espíritos vão estar presentes, vai depender muito do espírito desencarnante, né? Então, se houver uma certa dificuldade, tem que fazer doutrinação, tem que explicar, tem que convencer, enfim, vai ter um maior número de espíritos. Caso contrário, é uma equipe ali que está preparada para fazer aquele procedimento. Então, gente, entre as tarefas que essa equipe executa, primeiro é a preparação do ambiente, do local onde vai haver esse desencarne. A preparação dos familiares e do próprio espírito desencarnante, né? Você já deve ter ouvido falar na melhora da morte, né? Que tem muitas pessoas que estão lá na fase terminal da vida e elas têm uma melhora. Essa melhora, ela é por acaso? Não. É uma das ações que essa equipe faz para que os familiares que estão ali ao redor sofrendo e muitas vezes impedindo esse desligamento do espírito, né? Eles se afastem um pouco. Ai, o meu familiar melhorou, eu vou dar uma descansada, eu vou tomar um cafezinho, eu vou fazer alguma coisa. Eles saem de perto e a equipe consegue trabalhar com mais tranquilidade, tá? A segunda tarefa deles é proteção. Por quê? Porque existem espíritos
obsessores, espíritos das trevas, né? Que vão lá nesse momento do desencarne para vampirizar os fluidos vitais que estão se extinguindo, mas ainda tem, né? Esse fluido é o que permite a vida, né? Então, quando tu morre, tu não precisa mais dele, tu libera esse fluido. E esses espíritos vão lá e vampirizam, porque eles se alimentam desse fluido, tá? E isso, às vezes, pode afetar o espírito desencarnante. Então, essa equipe protege esse espírito, né? E afasta, então, essa investida, né, que esses espíritos das trevas vão fazer no sentido de vampirizar, então, esses fluidos. Bom, a terceira é o seguinte, cortando os laços, tá? Então, é difícil cortar os laços para o espírito desencarnante e às vezes ele precisa de um incentivo, de um consolo. Então, é muito comum a presença de espíritos amigos, familiares. Então, pai, mãe, irmãos, cônjuge, amigos, enfim, pessoas que foram importantes, né, durante a vida terrena e que agora já estão lá na espiritualidade. Então, eles vão dar esse suporte, essa ajuda para esses espíritos, né? E a partir disso, facilita o trabalho da equipe, né? E ainda a gente tem muitos desses espíritos que ficam conscientes, então eles se beneficiam com essa presença desses entes queridos, né? Que já estão desencarnados. E tem uns que ficam inconscientes, né? Quando eles não estão resistindo, não estão conseguindo suportar a dor do afastamento, mas é uma coisa mais material, é um apego mais material. Então, eles são como se fossem sedados, né? E ficam inconscientes para que a equipe consiga, então, fazer esse desligamento. E esse desligamento é o rompimento daquele cordão de prata que a gente falou, né? Então, esse cordão, ele é um fluido, né? É um cordão fluídico em que ele tem várias linhas, né? E essas linhas, elas se entrelaçam em cada célula do indivíduo, né? Formando nós nesses células para poder dar vida para esse corpo físico, né? Porque o corpo físico é algo inanimado, ele precisa de um suporte que dê vida, que dê movimento, que dê ação, né? Que ative, né, toda a biologia, a fisiologia, enfim, daquele corpo físico. Então, esse cordão, esses fluidos, né, é que vão dar esse suporte. Então, na hora de um rompimento, tem que ser desatado todos os laços que estão ligados no corpo físico, né? Esse cordão, para que daí ele seja rompido, tá? Então, demora um tempo, né? Como a gente falou, mas no final, assim, a equipe vai conseguir chegar a esse desligamento, né? E quanto mais evoluído for esse espírito desencarnante, melhor vai ser esse desligamento, ou seja, mais rápido, a partir do entendimento, né, desse espírito, que o processo tem que ser executado e chegar à finalização. Bom, depois dessa etapa vem o encaminhamento. Então, essa equipe espiritual encaminha esse espírito para onde ele vai ser atendido, ele vai receber os cuidados necessários, né? Então, se ele desencarnou por
por câncer, por exemplo, uma fase terminal, ele vai para um hospital tratar, porque lá existem médicos, enfermeiros espirituais que se utilizam da medicina espiritual para tratar esses indivíduos. Tem uns que estão em muito sofrimento, eles têm que ir para postos de socorro, né? Tem alguns que estão mais evoluídos, enfim, eles podem ir já para uma colônia espiritual. De qualquer forma, eles vão ser encaminhados para algum lugar, tá? Mas tem alguns espíritos resistentes a receber essa ajuda, né? Quer seja. E aí tem uma coisa importante, né, dentro da doutrina espírita, que é o respeito ao livre-arbítrio da pessoa, né? Não dá para pegar um espírito que não quer ser encaminhado e levar à força. Isso não acontece, tá? Então, esses espíritos, eles acabam ficando aqui na crosta terrestre, circulando, andando por aí, muitas vezes lá no cemitério, perto dos seus corpos físicos, né? E outras vezes são espíritos que vibraram tanto no mal, que eles têm tantos erros a expiar, que eles entram numa confusão mental, num sofrimento intenso, e consciencialmente eles são levados para um espaço que a gente chama um espaço mental, né? Que a gente chama de umbral. Lá que o umbral é um local onde tem ele é escuro, né? Um local escuro, um lugar onde tem gente gemendo, gente desconfortável, enfim, gente sofrendo, né? Mas sempre vai ter lá no umbral uma equipe, outra equipe de espíritos socorristas, né? Em que o momento que esse espírito que está lá em sofrimento, ele não aguentar mais esse sofrimento, ou ele se arrepender e pedir, né, para ser resgatado, essa equipe imediatamente vai lá e leva esse espírito para um posto de atendimento, de socorro, para um hospital, enfim, ele vai ser tratado de acordo com aquilo que ele necessita naquele momento. E mesmo esses espíritos que ficam circulando aqui, que ficam lá no cemitério, eles também têm equipes de socorristas que estão sempre circulando para aqueles indivíduos que quiserem ser resgatados e encaminhados no momento que eles quiserem, pelo seu livre-arbítrio, eles vão ser encaminhados. Tá? Então, isso é algo assim, ó, nunca nenhum filho de Deus fica desamparado. Tá? Isso é a coisa mais certa. Então, assim, ó, o nosso ente querido, ou nós, quando formos desencarnar, a gente vai ser resgatado. Né? Lembram que a gente já disse em outros vídeos que todos nós vamos um dia chegarmos a espíritos perfeitos, a espíritos de luz, tá? Que nós temos a potencialidade angelical. Então, nós vamos ser resgatados e vamos ser ajudados sempre que a gente pedir, né? E quiser, então. Né? Bom, concluindo, né? Para todos nós, esse momento vai chegar. Tá? Como a gente falou, ou um ente querido que partiu, ou a gente que vai ter que partir, né? Para nossa parte espiritual. E que a gente sabe que lá é a nossa morada definitiva. Aqui na Terra, encarnado num corpo físico, é um segundo da eternidade que a gente passa lá nessa vida espiritual, nessa morada, né? Então, a gente tem que ter a certeza
certeza de que Deus é muito justo e misericordioso, que essa despedida que a gente vai ter dos nossos entes queridos ou de nós com os entes que ficam aqui na Terra, ela é breve e logo, logo a gente vai se encontrar. Lembrar também que nos causa realmente sofrimento quando um ente querido desencarna, né? E independente da religião, espírita, evangélico, enfim, católico, enfim, todo mundo sofre com essa perda. É normal, né? O luto é normal para todo mundo, cada um vai ter que enfrentar esse momento, né? Mas a gente tem que ter consciência de que quanto mais a gente se desesperar, sofrer, maldizer, a gente vai estar prejudicando o nosso ente querido, né? Que está lá, que já desencarnou, que está lá sendo atendido por equipes socorristas, enfim, né? E que ele precisa de paz e tranquilidade para se readaptar, então, àquela nova situação fora do corpo físico, né? Que ele passou um tempo aqui, então agora ele precisa se readaptar fora do corpo físico. E lembrar também, gente, em relação ao luto, em que nunca a gente vai esquecer do nosso ente querido que partiu. Isso a gente sabe que. Mas aquela fase de luto, que é aquela fase de dor, de saudade, né, de angústia, né, por ter perdido aquele ente querido, vai passar, né? E vai ficar então as boas lembranças. Tá? E se a pessoa não consegue, né, eliminar, ou seja, lidar com esse luto, o ideal é que ela faça uma terapia, né, com um psicólogo, porque a gente precisa deixar os nossos queridos lá continuarem a evolução espiritual deles. Isso é uma coisa certa, tá? E finalizando, vamos pedir que a gente consiga partir dessa vida com a nossa consciência tranquila, de termos completado com êxito todo o nosso planejamento reencarnatório. E só assim a gente vai ter certeza que a gente aqui evoluiu espiritualmente. Simples assim, tá? Então é isso. Tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, curtir esse vídeo, compartilhar para aquelas pessoas que tu acha que estão precisando ouvir essas verdades, falar sobre esse assunto, comentar o que você acha sobre esse momento, né, que vai chegar para todos nós, como a gente falou, né? E se tu tem medo dele, né? Porque é natural. É algo em que a gente tem um certo receio, né? De perder alguém ou da gente morrer. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.